E aí, galera, tudo bom com vocês? Mais uma aula aqui do cursinho, né, gente? A gente vai falar hoje sobre temas e atualidades, né? E hoje a gente vai falar sobre sucateamento de entidades, né? Primeiro, vamos entender o que é esse sucateamento de entidades. O que é que significa isso? Sucateamento é o abandono ou condições precárias, né? Aquele órgão está com condições precárias ou com total abandono de órgãos fundamentais da sociedade. Como assim? Como eu acabei de falar, é um setor, um órgão, como por exemplo, um hospital, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Olha as condições desse hospital. São condições assim precárias de você tratar uma pessoa, por exemplo, e não só na questão da saúde, né? Eu posso falar de educação, como por exemplo, uma sala de aula, um laboratório de uma universidade com condições que não dá para ter uma educação de qualidade para o aluno. Então, quando eu falo de sucateamento de entidades, eu estou falando de um abandono ou uma condição precária de um determinado local que é considerado uma coisa fundamental da sociedade. Um hospital é fundamental, uma universidade, uma escola são fundamentais, para citar exemplo aí da educação e da saúde e tal. E esse problema, o principal fator dele é a questão da falta de investimento ali, né? Porque a gente sabe que no Brasil é muito complicado a nossa questão em relação à corrupção, né? Principalmente. A gente sabe que muitas verbas, tem até uma charge aqui, ó, falando justamente sobre a corrupção, né? Verba da saúde e tal, cofre preferencial para o saco 24 horas. Aí aqui vários políticos, né, sacando dinheiro. Então há muitos desvios de verbas que seriam destinadas à educação, por exemplo, à saúde, para, por exemplo, a melhoria de infraestrutura de uma universidade, a compra de laboratório, a compra de equipamentos para laboratórios de uma universidade, a melhoria da qualidade de infraestrutura de uma escola de ensino médio, de ensino fundamental e por aí vai. Então, o que é isso? Esse investimento para quê? É para eu dar uma condição melhor, como eu citei o exemplo aqui da educação, eu dar uma condição melhor para os estudantes desenvolverem se aprimorarem, né? Se qualificarem. Como eu falei também de saúde, o que é que acontece? Quando eu não invisto muito na saúde, eu tenho atendimentos de má qualidade, como a gente já vê, né? Eu tenho falta de leitos, por exemplo, para as pessoas. Às vezes a gente vê, né, fotos, ou então mesmo presencialmente, a gente vê hospitais lotados, né? Por quê? Porque não tem médico, às vezes não tem leito, não tem quarto, e aí as pessoas ficam nos corredores, ficam por dias esperando serem atendidas, né? Então tudo isso é um efeito bola de neve, né? Tudo isso vai crescendo justamente pela essa questão da falta de investimento em alguns setores, principalmente esses setores básicos, né? Que é educação e saúde. Esse problema se deve principalmente à questão da corrupção, ok? Falando de educação, por que esse sucateamento da educação ele gera problemas? Por que isso é um problema? Vamos supor que tem lá um laboratório em uma determinada universidade e vamos supor que vai ser cortado um certo investimento, não vai ter mais aquele dinheiro. Eu não vou poder comprar mais alguns equipamentos que eram necessários, não vou poder mais dar bolsa para alguns alunos desenvolver alguma pesquisa, pronto. E aí o que acontece a partir disso? Hoje, gente, o que dá dinheiro é você ter a pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa, ela desenvolve a tecnologia. E quem tem tecnologia, vende essa tecnologia e tem dinheiro. Então, para me ter a tecnologia, eu preciso da pesquisa. E eu preciso, então, o quê? Investir nessa pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa os estudantes, principalmente no Brasil, né, os tecnopolos, que são os lugares que produzem tecnologia no Brasil, são as universidades, né? Daí a gente tira a importância delas. E se eu invisto nessa pesquisa dos estudantes nas universidades principalmente,
vou estimular esses estudantes, né, esses pesquisadores a fazerem tecnologia. E essa tecnologia, se eu vender, né, eu ganho dinheiro com isso. Então, o país precisa investir na educação principalmente por isso. E qualificar, né, cada vez mais a sua população, né, para ter mão de obra melhor, para ter uma série de fatores. E aí, quando a gente corta, né, isso se reduz, né, a questão da pesquisa, do desenvolvimento de tecnologia. E aí, para o próximo ano, ó, o MEC prevê um corte, isso em contexto da pandemia, né, a pandemia, apesar de a educação estar sofrendo cortes com o passar dos anos, né, até ano passado no começo do ano, houve um congelamento de 30% das verbas, mas para o próximo ano, né, principalmente por causa da pandemia, o MEC prevê um corte de 4,2 bilhões no orçamento para 2021, né? E isso se reflete principalmente nas universidades. Por quê? Porque as universidades federais, né, são responsabilidade da União. Os ensino médio são responsabilidade dos estados, né, a maioria, e os ensino fundamental e infantil, principalmente, é responsabilidade dos municípios. Então, esse corte ele se reflete principalmente no contexto das universidades. E aí, falando agora sobre o sucateamento da saúde, ó, uma notícia aí, ó, Brasil fecha 40 mil leitos em 10 anos. Então, é como eu disse, gente, não tem leito, às vezes, para a maioria das pessoas, há uma condição precária ali em alguns, né, e não dá para ter um atendimento de qualidade, a pessoa chega a morrer, né? Porque não tem um atendimento, não tem um tratamento de qualidade. Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam, às vezes está ali entre a vida e a morte, mas não tem quem atenda, não tem UTI, não tem espaço. E aí é muito complicado essa questão, né? E aí, como eu falei para vocês, da questão da corrupção, né? A gente vê que, ó, nesse contexto da pandemia, né? Houve vários escândalos do superfaturamento na compra de respiradores, como por exemplo em vários estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo aqui no Ceará, a Polícia Federal chegou, né, a fazer uma supervisão, né, e tal. E aí, ó, no contexto da pandemia, o preço de respirador comprado por estados varia até 4 vezes e enfrenta apurações. Então a gente vê que essa questão ela é muito complicada da corrupção. Por quê? Porque ela desvia verbas, né, ela superfatura em cima de muitas verbas que eram para ser destinadas para saúde e educação, por exemplo. E isso faz com que eu tinha uma verba X. Se for repassado X sobre 3, né, 1/3 do valor que era, aí eu já vou ter uma perda muito enorme, uma perda significativa, né, na questão dos investimentos naquele setor, naquele órgão, naquela entidade, beleza? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto, né, da explanação sobre o assunto. Se você gostou, dá um like e compartilha esse vídeo, né, porque isso ajuda a gente pra caramba. E tem vários vídeos aí para você que quer estudar pro Enem, estudar pro vestibular. Tem vários vídeos de todas as disciplinas, né? E tenho certeza que isso vai te ajudar, ok? No mais é isso, gente. Até a próxima e tchau.